você! Eu sou a Fabi e algumas semanas atrás eu postei no Instagram um livro que eu havia comprado numa livraria. Muita gente até pensou que era um livro budista, mas não é um livro budista, afinal de contas eu não leio somente coisas budistas. E o nome desse livro é Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. E o autor é o Ken Moji, não sei se é assim que se pronuncia. Bom, o Ikigai, esse livro, eu vi que tem diversos outros títulos também falando sobre o Ikigai. E até quando eu postei a foto lá no Instagram desse livro, muita gente comentou que estava lendo um livro também falando sobre Ikigai, mas de outros autores. E aí a gente conversando acabou chegando mais ou menos num consenso de que parece que o Ikigai é o novo O Segredo. Para quem lembra de uns anos atrás, na verdade tem mais de uma década atrás, teve aquele boom daquele livro O Segredo. Eu li o livro, assisti também o filme, que na verdade é tudo que está escrito no livro. Gostei muito, tento praticar também, acredito, mas o Ikigai, ele é um pouco diferente. A proposta do Ikigai é que você encontre na sua vida o real motivo para você se levantar de manhã. Mas, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de leitura, sugestões de temas, pedidos de orientações, relatos e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E então, Ikigai, muita gente quer saber, mas o que é exatamente, o que significa Ikigai? Na tradução literal, Ikigai é a junção de duas palavras. Iki, que significa viver, e Gai, que significa razão. Então, Ikigai é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e o sentido da vida. Para os japoneses, o Ikigai é este motivo para levantar de manhã. Alguma coisa que mantém o entusiasmo e a sua vontade de continuar vivendo em prol do mundo e de todas as coisas que você acredita. E aí, o autor nos apresenta 5 pilares para você encontrar o seu Ikigai. E aí, esses 5 pilares são: começar pequeno, libertar-se, buscar harmonia e sustentabilidade, descobrir a alegria nas pequenas coisas e estar no aqui e agora. E aí, sobre isso no estar aqui e agora, eu já tinha até feito uma resenha de um livro que eu tinha lido anteriormente, que é justamente O Poder do Agora, vou até deixar linkado aqui em cima, e eles falam bastante sobre isso, e é muito legal porque o Ken, o autor, ele nos traz uma visão mais profunda acerca da cultura japonesa. Então é muito legal porque ele vai passando por fatos históricos. Tem algumas passagens que eu honestamente achei até um pouco cansativas, porque ele fala, por exemplo, sobre o sumô. E aí ele vai falando sobre como começou a história do sumô, como funciona o sumô, como são as regras do sumô, como é a vida de um lutador de sumô. E aí no final do capítulo ele explica como os lutadores de sumô encontram o seu Ikigai. E aí ele vai dando diversos exemplos de diversos tipos de pessoas diferentes de uma comunidade japonesa. E é muito legal porque ele pontua que as crianças já crescem, já são educadas com esse princípio do Ikigai, inclusive nos mangás. É muito legal que ele fala que, numa parte, que o mangá lá no Japão, ele é muito mais difundido, obviamente, e que tem eventos onde pessoas que desenham seus próprios mangás podem vender ali mangás exclusivos ou em poucas tiragens e formam filas gigantescas, e o mangá ele é utilizado também como forma de educar as crianças, como forma de você ensinar valores éticos, princípios de sustentabilidade, tudo isso através dos quadrinhos. Eu acho isso muito legal. E até com esse intuito de utilizar-se do mangá para ensinar, eles falam que um ilustrador no Japão, não só no Japão, acredito que em muitos outros lugares,
um cartunista, um desenhista não é uma profissão que ganhe tanto dinheiro e, no entanto, é uma profissão que demanda muito esforço, muito trabalho, muita criatividade. É uma coisa muito demorada para você fazer um mangá inteiro, um quadrinho, um desenho animado. E mesmo assim, sendo difícil, não pagando muito, tem uma fila de pessoas querendo trabalhar com isso, porque justamente acreditam que tem um propósito maior fazendo esse trabalho. E é muito legal que uma das coisas que ele sugere para que a gente encontre o nosso Ikigai é que o nosso Ikigai não necessariamente tem que estar atrelado com a nossa profissão. Então, não é porque você trabalha com uma coisa que o seu Ikigai tem que estar alinhado justamente com aquilo. Pode ser, de repente, um hobby, uma coisa que você faz bem. E aí, você fazer esse hobby, essa ação, essa coisa diferente para você sem esperar um retorno. Mas, se o retorno vier, será muito bem-vindo. Então, é uma coisa não visando somente o valor financeiro. E aí é muito legal que ele dá também o exemplo de um artista. Um artista, ele faz uma escultura, ele pinta um quadro. Não necessariamente ele sabe se ele vai vender aquele quadro, ou quanto aquele quadro vai custar no final, quanto de dinheiro aquilo vai render para ele. Mas ele tem prazer durante o processo da pintura, da escultura. E quando ele termina, ele se sente satisfeito por ter concluído aquele projeto da forma que ele idealizou. Então, se isso virar uma obra super avaliada, ele ganhar bastante dinheiro com isso, ótimo. Mas ele já está contente consigo mesmo de ter feito um bom trabalho. E eu acho isso muito legal, eu achei essa visão muito bacana. Muito legal também nesse livro que ele fala pra gente ter o nosso nível de comprometimento com aquilo que a gente escolhe. E aí ele cita diversos exemplos no Japão de donos de restaurante que acordam às 2 horas da manhã para ir no mercado bem cedinho, assim que o mercado abre, e escolher o melhor peixe. Não é à toa que esse é o restaurante mais famoso do Japão e ele fala que o prazer dele é as pessoas provarem aquele sushi, o sashimi que ele faz e falarem: este é o melhor sushi que eu comi na minha vida. Diz ele que é esse o pagamento que ele recebe. E aí, sobre esse comprometimento, o autor ele apresenta um termo chamado Kodawari, que ele diz que em inglês costuma ser comparado com comprometimento ou insistência. E que esse Kodawari é uma coisa muito pessoal, porque é uma manifestação do orgulho pelo que você mesmo faz. E aí ele costuma ser visto como um nível de qualidade ou profissionalismo que uma pessoa segue. E aí, desses 5 princípios, esse Kodawari é o primeiro deles, que é o começar pequeno. É o você fazer o melhor que você puder com o que você tem no momento. E uma das coisas que eu mais gostei também foi falar sobre a harmonia e a sustentabilidade das coisas, onde no Japão muitas empresas, muitas pessoas têm a consciência de que o mundo não está aqui para servi-las, mas que elas fazem parte do mundo e nós temos que nos servir mutuamente. Afinal de contas, nós retiramos muita coisa da natureza, por exemplo, para fazer os nossos bens de consumo. Então, o mínimo que a gente deveria fazer é retribuir, devolvendo pelo menos um pouco para a natureza daquilo que a gente só tira. E isso é um princípio que eu achei muito legal. Há algum tempo atrás eu tinha visto já um documentário falando sobre jardins verticais e hortas urbanas no Japão e realmente é uma coisa bem comum por lá. Eu realmente espero que num futuro próximo o nosso país também seja mais evoluído nesses termos ambientais e sustentáveis. E aí tem um trecho muito legal dele que fala o seguinte: viver em harmonia com outras pessoas e com o ambiente é um elemento essencial do Ikigai. O Ikigai de cada pessoa, quando implementado em harmonia com as outras pessoas, promove a criatividade na troca livre de ideias. Ao apreciar e respeitar as características individuais das pessoas à sua volta, você pode alcançar um triângulo dourado de Ikigai, fluxo e criatividade. O Ikigai pode ser encontrado em todos os níveis da hierarquia de nível competitivo. O Ikigai é um bem universal que pode ser conseguido por qualquer pessoa que o deseje. Para ter Ikigai, é preciso ir além do estereótipo e ouvir a sua voz interior. Você poderá encontrar seu Ikigai mesmo quando o sistema político do seu país estiver longe de ser perfeito, na melhor das hipóteses. É possível viver um estado totalitário e ter Ikigai.
É possível ter um senso individual de Ikigai, mesmo em uma nação em que a liberdade é limitada. É possível encontrar Ikigai independentemente do ambiente específico onde você possa estar em determinado momento. Então, esse é um livro que faz refletir e te dá uma chamada, aquele puxãozinho de orelha para de fato prestar atenção nas pequenas coisas. Afinal de contas, a gente só tem aquele péssimo hábito de dar valor para as coisas a hora que a gente perde, a hora que a gente está numa situação difícil. Às vezes a gente acha que a nossa vida tá um marasmo e aí quando ela entra numa situação complicada, a gente sente saudade do marasmo, porque o marasmo é melhor do que a dificuldade. Mas mesmo assim, frente às dificuldades, você enxergar um caminho, você enxergar do maior espectro de faces possíveis numa mesma situação. É esse começar pequeno, encontrar alegria nas pequenas coisas e esses 5 passos, esses 5 pilares para encontrar o seu Ikigai, para mim foram muito inspiradores. À medida que eu ia lendo esse livro, eu fui tendo outras ideias. E aí, como muitos de vocês acompanham o canal, sabem que eu gosto de planta, sabem que eu gosto de horta, eu resolvi alinhar esse meu Ikigai e agora eu decidi que eu quero fazer um curso de paisagismo para aprender a cuidar melhor do nosso meio ambiente, cuidar melhor das plantas, projetar espaços que as pessoas possam aproveitar em meio à natureza. Então, mesmo que seja uma coisa que eu não vá trabalhar ou vá, não sei, é uma coisa que eu quero fazer, que eu quero aprender para que eu possa levar adiante, afinal de contas, da vida a gente só leva a vida que a gente leva, né? Então, eu quero deixar esse, abre aspas, presente para o mundo, que na verdade não é um presente, é só uma retribuição a tudo que consciente ou inconscientemente eu consumi da natureza. Afinal de contas, tudo que tem numa casa veio da natureza, sejam a madeira que fez essa mesa, os componentes que fizeram o computador e tudo mais, foi retirado. Então, é só uma forma que eu sinto de retribuir tudo aquilo que foi tomado. E então eu espero que vocês leiam esse livro é bem legal. Não precisa ser necessariamente este livro, porque eu acredito que como o Ikigai é um conceito, não acho que ele deva mudar independente do autor. Mas, se por eventualidade você aí leu um outro livro sobre o Ikigai e viu coisas diferentes, princípios diferentes, me escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou querer saber se você tem uma outra sugestão de leitura que possa ajudar outras pessoas também que estão buscando títulos similares. Mas é um livro que eu gostei muito, apesar de que eu demorei um pouco para ler, porque como eu falei, tem algumas passagens meio cansativas, que davam um pouco de sono, mas que no final tinha uma boa explicação por trás. Então, super indico esse livro aqui, Ikigai, e eu comprei numa livraria comum, tem em qualquer livraria, como eu falei lá no começo, não é um livro budista, mas vale super a pena. Então, esse foi o livro da vez, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.